Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma grande alegria me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Eu agora quero entrar nas parábolas, falar sobre todas elas, meditar sobre esse ensinamento de Jesus através de símbolos, através de metáforas, de analogias. É bem verdade que com mais de 60 programas, nós já falamos de algumas parábolas, mas agora a gente quer fazer um estudo quase que sequenciado. Eu e a Carol, lá de Paraíso do Tocantins, estamos fazendo um outro programa quinzenal falando das parábolas, seguindo esse livro aqui. Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, da FEB. Então eu vou aproveitar as parábolas que nós já estamos estudando, fazer uma pequena resenha e falar semanalmente delas para vocês. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, constam 7 parábolas que são conhecidas como as parábolas do reino. A primeira delas, a parábola do semeador, que nós trabalhamos no episódio 4 desse nosso programa O Encontro de Jesus. A segunda, a parábola do joio e do trigo. A terceira, a parábola do grão de mostarda. A quarta, a parábola da farinha e do fermento. A quinta, a parábola da pérola. A sexta, a parábola do tesouro. E a sétima, a parábola da rede ou a parábola dos peixes. E todas elas têm um detalhe em comum, porque falam da nossa intimidade. O reino dos céus é semelhante a um homem que pôs-se a semear. É semelhante ao trigo, ao joio, é semelhante ao grão de mostarda, tudo fazendo menção à interioridade, à intimidade. Porque, na verdade, o reino dos céus não está do lado de fora, nos dogmas, nos preceitos religiosos, nas igrejas. O reino dos céus está dentro de nós. Na nossa proposta de trabalhar os nossos sentimentos e procurarmos a cada dia sermos pessoas melhores. Hoje, nós vamos conversar sobre a segunda das parábolas do reino, que é a parábola do joio e do trigo. E a nossa didática vai ser a seguinte: eu vou ler a parábola, porque quando a gente lê a parábola, nós pegamos cada um dos detalhes daquilo que o evangelista trouxe para nós. O joio e o trigo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versos 24 a 30. O reino dos céus, disse o Cristo, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no campo? Donde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quando a gente pensa numa parábola de Jesus, o sentido é simbólico. Nós precisamos extrair o espírito da letra. E não existe gabarito, tá, meus amigos? Porque comporta as mais variadas interpretações. Existem algumas chaves de interpretação. Por exemplo, eu não posso trazer um ensinamento do Cristo que seja contrário ao amor, à misericórdia, à imortalidade da alma, ao perdão, mas interpretar de forma diversa faz parte da própria cultura de cada um de nós de pensar diferente sobre os assuntos. Então, eu vou trazer 3 interpretações sobre essa única parábola. A primeira interpretação:
o joio e o trigo representam um processo de transição planetária. Porque veja, foi plantado o trigo e o joio é muito próximo, é muito semelhante ao trigo. Cresceu junto com o trigo. E chegou num determinado momento, quando os trabalhadores foram dizer ao Senhor: quem foi que plantou o joio? Se a semente apenas do trigo é que foi lançada. Foi o inimigo. Veja, o inimigo. Queres, Senhor, que nós arranquemos o joio? E o Senhor diz: não, não arranqueis. Deixai que ambos cresçam junto, porque no momento da ceifa nós separaremos o trigo, que é a erva boa, e o joio, que é a erva ruim, esse será queimado. Percebam se o processo de transição planetária da Terra não se dá da mesma forma, porque nós sabemos que o nosso planeta está passando de um planeta de provas e expiações para um mundo em regeneração. No planeta de provas e expiações ainda estamos todos nós. Trigo, joio, que representam as nossas individualidades, porque às vezes nos comportamos como a erva boa, outrora como a erva ruim, a erva que não tem uma serventia. Mas nesse momento de transição, quando a nossa terra fará uma migração para um mundo melhor, e isso é dito por Jesus na bem-aventurança, quando ele nos diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, haverá um processo de separação, porque permanecerá na terra apenas o trigo. Quando o joio será, na forma simbólica da parábola, atado fora e queimado. Esse queimado quer dizer que aqueles que não acompanharem o progresso da Terra serão readaptados num outro planeta que esteja de acordo com o seu processo evolutivo, com a sua maturidade. Então percebam, Jesus aqui falou de transição planetária, porque estamos nesse processo onde joio e trigo estão juntos. Haverá a separação no momento da transição, porque o trigo ficará, o joio precisará ser adaptado em outros canteiros. Uma segunda proposta de interpretação, porque joio e trigo fazem parte da nossa intimidade. Muitas vezes agimos como o trigo, produzimos, somos pessoas que nutrimos bons sentimentos, que propiciamos coisas boas na vida, porque, observem, a semente do trigo gera o pão. O pão é um dos alimentos básicos da nossa alimentação. E o joio não serve para nada. É uma erva que nós precisamos tirar fora, porque ela prejudica o próprio crescimento do trigo. Veja se na nossa intimidade não se processa da mesma forma. Se não temos sentimentos nobres, outrora os vícios, o joio do orgulho, o joio do egoísmo, o joio da nossa forma ainda impaciente de querer competir com as pessoas, da nossa forma de estar no mundo para satisfazer os nossos caprichos. Então esse trabalho é um trabalho feito na nossa intimidade. Representa a nossa proposta de transformação moral ou reforma íntima, para que eu vá trabalhando o meu joio para transformá-lo em trigo, em coisa boa, para que eu possa cada dia ir me transformando numa pessoa melhor. E consigam enxergar o seguinte: o dono da propriedade não mandou que o joio fosse imediatamente arrancado, porque nós não agimos assim nem com os nossos sentimentos. Sentimento a gente transforma. O vício, a gente muda a sintonia dele para que ele se torne uma energia boa. Vejo tantas pessoas que dizem assim: eu preciso matar o homem velho para nascer o homem novo. Ninguém mata um homem velho, porque nós ainda somos esse homem em transição. Nós transformamos o homem velho a fim de que ele se torne uma pessoa boa, mais afável ao bem, uma pessoa que consiga agasalhar na alma os valores do Evangelho. Daí, nós precisamos fazer esse trabalho na nossa intimidade, de ir transformando os nossos joios, os nossos vícios, em virtudes. Há uma terceira possibilidade interpretativa que é trazida pelo benfeitor Emmanuel.
e há uma coletânea dos textos de Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, compilado pelo companheiro Saulo, que trabalhou durante muito tempo na FEB, agora acho que ele está no Distrito Federal de novo. E o que o Saulo faz? Ele pega textos do Emmanuel, dos mais variados livros, e faz uma compilação por evangelista. Textos de Emmanuel conforme Mateus, conforme Lucas, conforme Marcos. E aqui nós temos um texto do benfeitor que saiu na revista Reformador, de junho de 1953, na página 144. E olha o que Emmanuel diz para nós. E ainda nesse capítulo, não podemos esquecer a lição do Mestre quando nos recomenda: deixai crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará a justa seleção no dia da ceifa. Semelhante assertiva não nos induz ao relaxamento, à indiferença ou à inércia, mas define o imperativo de nossas responsabilidades à frente dos outros, para que sejamos de fato irmãos e amigos. Olha que belo isso! Com interesses mútuos e não perseguidores cordiais que desorganizam as possibilidades de crescimento do progresso e perturbam o programa de aperfeiçoamento que a sabedoria divina traçou em favor de nosso engrandecimento comum. O que Emmanuel está querendo dizer? Que da mesma forma que nós lidamos com paciência, com indulgência com o nosso joio, transformando, nós devemos aprender a lidar da mesma forma com o joio dos nossos irmãos, porque nós somos irmãos uns dos outros. E as pessoas também têm os joios dela, as dificuldades dela. Não nos compete ficar apontando o dedo em riste, fazendo julgamentos, querendo extirpar aquilo que me desagrada da outra pessoa, como se nós fôssemos os censores do outro ou os justiceiros. Tá vendo quanto joio tal pessoa tem? Mas observem, Deus usa de misericórdia para com ela, da mesma forma que usa de misericórdia para conosco. O outro está no seu tempo. Ele tem processos de crescimento que são diferentes do nosso. A nós compete sermos irmãos, sermos fraternos e entendermos o processo de cada um. E olha que coisa bela. Eu tenho o meu joio, o outro tem o joio dele. E nós ambos estamos aprendendo, nesse grande planeta Terra, que é uma escola abençoada, a crescermos juntos para dias melhores, para a construção da paz. A verdadeira pérola dessa parábola do joio e do trigo é que em nenhum momento o Senhor da propriedade, que é o próprio Deus, manda arrancar a erva negativa. Porque em estando negativo ainda na pauta das minhas possibilidades, nas possibilidades do outro, nós precisamos aprender com o negativo a não repeti-lo, mas em transformá-lo em coisa boa. Nós podemos nos lembrar do texto de Ezequiel, no Antigo Testamento, quando assim é colocado: Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se soerga e viva. Deus não quer a morte do joio, mas que o joio se transforme, se faça trigo e se converta em pão para a humanidade. Então, nós podemos ver nessa parábola um convite ao crescimento, um convite à transformação e, igualmente, um convite à indulgência para com as dificuldades das outras pessoas, porque nós todos somos filhos amados de Deus e seguimos sob os auspícios do seu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, por mais uma semana de vida. Muito obrigado pelos ensinos de Jesus. Dai-nos a tua paz. Abençoe aos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, aqueles que estão sintonizados nessa emissora do bem na internet. Proteja-nos, abençoe-nos e fique conosco uma vez mais. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus amigos, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.